Você tem acompanhado aqui no Jornal da Record News várias decisões de governo federal, mas será que essa medida atinge o direito de ir e vir do cidadão? O Júlio Hidalgo, professor de Direito Constitucional, vai explicar isso para a gente. Júlio, obrigado pela participação aqui. Ou seja, pode multar alguém que está na rua, que teoricamente teria esse direito? Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder esclarecer isso para as pessoas. Olha, talvez seja uma pergunta muito difícil de responder de primeira, assim, pode multar? Veja, vai interferir no direito de locomoção? Vai. Embora exista até mais, nós temos até mais de uma cidade com esse tipo de providência, eu entendo que esse tipo de determinação de 5.000 municípios nesse país, quer dizer, cada prefeito vai tomar a sua decisão, cada prefeito vai restringir o direito de locomoção como ele quiser. Eu acho isso muito temerário, dá medo, tá? Agora, é lógico, o governo federal, sem dúvida, poderia fazer isso. Júlio, tem outra questão que tem sido muito abordada nos jornais e o pessoal de casa já acompanhou, que é o fato de pessoas que estão com a doença circularem normalmente, irem para festa, irem para eventos sociais. Isso também pode ser criada uma legislação para punir essas pessoas ou estaria em desacordo com a Constituição também? Bom, então vamos lá. Nem precisa criar legislação para isso, tá? Área preventiva. Tem lá o artigo 330 do Código Penal também do coronavírus, ela já existe, tá? Nem precisa criar lei nova, já tem muita... E aí falando, né, voltando um pouquinho naquele assunto da regulamentação, da questão de poder sair ou não poder sair de casa, hoje, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que governadores e prefeitos podem restringir o direito de locomoção das pessoas. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, hoje o ministro Marco Aurélio Mello concordou com essa restrição. Ele falou isso numa ação movida pelo PDT contra uma medida provisória, a medida provisória 926 desse ano, do Bolsonaro. O PDT entrou com uma ação contra essa medida. Limitar, os estados podem limitar. Tá? Então, hoje, pelo menos, pode limitar. Amanhã, não se sabe como vai ficar. Tá? Júlio, há muitas dúvidas, né? Como você falou, é um momento excepcional, uma situação de calamidade pública. Tem uma outra questão que também começa a se pipocar, é a questão do sigilo médico, porque muita gente está fazendo exame, pode fazer exame. O médico tem que ser obrigado a informar as autoridades governamentais de uma pessoa que está com a doença, mesmo que seja um parente, olha, você está com a doença, mas fica em casa, mas ele detectou a doença, ele é obrigado a informar as autoridades? Ele é obrigado sim. Tá? O próprio Código de Ética Médica, no artigo 73, obriga a isso. Além disso, o Código Penal Brasileiro, no artigo 269, estipula como crime deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Então, o médico é obrigado a notificar por lei, a fazer essa notificação. O que acontece é que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que é proibida a entrega do prontuário. Então, o médico é obrigado a notificar, olha, eu tenho um paciente aqui, esse paciente está com coronavírus, mas não é obrigado a entregar o prontuário. Agora, a notificação é compulsória sim, viu? Se ele não fizer isso, ele está incorrendo em crime. Júlio, voltando à questão de governadores, prefeitos, principalmente, que estão tomando medidas aí sem pé nem cabeça, tem muito prefeito querendo cancelar, fechar a rodovia, não deixar ninguém entrar. Isso também fere, ou seja, ele teria o direito, por decreto, numa assinatura, a fechar a rodovia? Olha, hoje de manhã ele não teria. Até hoje de manhã ele não tinha. Agora, com a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, ele passou a ter. Amanhã, eu não sei como isso vai ficar, não sei te dizer como isso vai ficar. Agora, se fosse um aluno meu, de lá da universidade, perguntando isso para mim, eu diria, não, ele não tem esse direito. Isso só no âmbito federal pode ser feito. Tá? Não pode fazer isso. Inclusive, a Lei 13.979, a Lei 13.979 desse ano, que é chamada Lei do Coronavírus, estipula que isso é uma medida federal, que a quarentena, a restrição de locomoção é uma medida federal. Agora, hoje, o ministro Marco Aurélio Mello diz que pode. Júlio, para fechar, nossos
deputados, senadores, os parlamentares adoram pegar a Constituição, levantar ela, mostrar, falar que sabe. Vou perguntar para um constitucionalista, então. A gente tem alguma coisa, artigos na Constituição para tratar de um momento excepcional como esse? Tinha alguma previsão ou algo que dê a entender uma previsão para essa situação especial que a gente está vivendo? Olha, para essa situação excepcional que a gente está vendo, que nós nunca vivemos antes, né, dessa dimensão toda, nós temos o artigo 136, que fala do estado de defesa. E aí, né, no estado de defesa ou no estado de sítio, são situações excepcionais, né, situações em que o presidente da República pode decretar e aí pode ocorrer a diminuição de certos direitos, no 137 que fala do estado de sítio, até do direito de locomoção. Então, previsão na Constituição existe, mas aí tem que ser decretado um estado de sítio, tá, para haver uma restrição ao direito de locomoção, ou estado de defesa para ter uma restrição ao direito de associação. Mas, de qualquer forma, respondendo a sua pergunta, sim, a Constituição tem tanto o 136, que é o estado de defesa, quanto o 137, que podem ser decretados pelo presidente da República para limitar alguns direitos, entre eles o de reunião ou de locomoção também. Júlio, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no Jornal da Record News, tirando algumas dúvidas, porque esse é um momento que se criaram-se muitas dúvidas e nada melhor do que alguém que conhece a Constituição para esclarecer tudo. Muito agradecido pela sua participação. Até uma próxima, Júlio. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço.